Mais um apanhado de notícias do MMA, principalmente das estrelas do UFC. E tivemos assunto, hein? Mas antes, convido o pessoal para deixar aquele like, se inscrever no canal, comentar, galera. É importante para dar aquele up no vídeo e no canal aqui no YouTube. Obrigado. Gente, Conor McGregor está fora do UFC, não se sabe se ele vai lutar boxe com Logan Paul, Jake Paul ou KSI, mas está jogando bola, tá? E, nesse último fim de semana, ele escolheu violência em sua partida de futebol. Não quis saber. Deu tranco no jogador do time adversário, deu um carrinho, mas olha, violentíssimo, pegou muito duro nos seus oponentes. E não satisfeito em uma jogada aérea, ele vai, chuta, só que ele acerta não a bola, a linha de cintura do jogador do outro time. Inacreditável, Conor McGregor gosta desse esporte tão querido, mas é um bom zagueiro. Como atacante, não ia dar certo, não. Khabib Nurmagomedov protagonizou uma polêmica. Foi retirado de um voo. E o porquê disso? Está dando uma fafada danada. Porque o Khabib se sentou naquele assento próximo da saída de emergência. Como eu já trabalhei nessa área, eu tenho que informar. É um procedimento que existe mesmo nas companhias aéreas. O assento próximo da saída de emergência não é para qualquer um. Você não pode colocar ali idosos, pessoas obesas e uma pessoa que não tem um inglês fluente. Repito, o Khabib poderia ajudar? Até poderia. Mas é uma comunicação que poderia não ser feita de uma maneira adequada para um possível caos acontecendo no ar. Khabib não gostou da intervenção, retrucou e a funcionária da companhia aérea não se intimidou, não. Falou: eu vou lhe colocar em outro assento, porque nesse você não pode. Khabib não quis. Ela chamou um supervisor para dar cabo ali da situação, depois de uma discussãozinha. O Khabib concordou em se retirar dali, mas ele não seguiu no voo. Ele foi escoltado para fora. Uma situação chata, que agora está tendo até uma polêmica, falando que a funcionária teve preconceito, com o Khabib sendo da religião islâmica. Aí aquele esquema que vira uma bola de neve e fica ganhando uma proporção maior do que deveria ter o quadro. Eu acho que não é para tanto, tá? E olha que eu gosto de lutadores russos, todo mundo sabe. Islam Makhachev, campeão do peso leve do UFC, vai lutar contra o Arman Tsarukyan nesse sábado, mas castigou um youtuber, Adin Ross, que é conhecido por esse contato com os lutadores e sofre na mão dos atletas, não teve vida fácil com o russão. Tomou aquele já clássico soco na linha de cintura, mesmo protegido, desabou, gritou quando foi finalizado num twister, e quando ele pediu para finalizar o Makhachev, ele foi finalizado. Foi uma cena patética, muito engraçado ver o Adin Ross, porque ele parece que não tem testosterona. É muito frágil o Adin Ross. É uma das pessoas mais frágeis que você vê interagindo com os lutadores, por isso que é engraçado. E o Makhachev não teve pena alguma dele, óbvio. Pensava em algo diferente nesse cenário? Podemos ter um Brasil e Argentina no UFC, tá? Santiago Ponzinibbio, que nocauteou Carlston Harris, está mirando enfrentar esse lutador na coletiva de imprensa. Olha só, tem tantos nomes bons, muitos caras vêm em mente agora e que tem longo tempo de estrada como eu. Podemos fazer uma ótima luta. Talvez Vicente Luque seja um nome que venha à minha mente porque tem muitos anos na MMA como eu. Tenho muito respeito por ele. Ele é um cavalheiro. Ele está vindo de uma vitória muito boa. Nós dois temos muitos fãs latinos nos apoiando e podemos fazer uma grande luta. Mas há muitos caras bons também. Veremos o que o UFC diz. Seria uma luta tremenda. E é como Santiago Ponzinibbio falou. Daria gosto de ver esses veteranos se enfrentando, porque eles vão com tudo. Eu gosto muito desses atletas, óbvio que eles não estão nos seus respectivos auges, mas eles seguem entregando um entretenimento. É sim algo interessante. E é um clássico realmente, porque você tem Santiago Ponzinibbio, o maior argentino da história do MMA, contra o Vicente Luque, que tem as várias nacionalidades, brasileiro, americano, chileno. Olha, uma boa pedida, e não à toa, o Santiago Ponzinibbio é comentarista do UFC, né? Porque ele sabe e acompanha muito bem o que está acontecendo no cenário do MMA. Marco Túlio brilhou em sua estreia no UFC, nocauteou o Igor Potieria no primeiro round e também falou sobre isso. E deu uma provocadinha, porque o adversário não bateu o peso. Lá dentro, ele que está preso comigo. Não sou eu que estou preso com ele. Na hora, sinto cheio de sangue e sou caçador. Vou abater a minha presa. Ele não bater o peso me deixou mais feliz, porque eu dei uma mordida na bolsa dele. Infelizmente para uns, sorrisos para outros. É isso. O Marco Túlio, que treina na Shootbox, vai com tudo e mostra que será mais um lutador brasileiro no UFC com aquele estilo de matar ou morrer. Em sua estreia no UFC, não tomou conhecimento do coitado do Igor Potieria, que virou um saco de pancadas de brasileiros.
É um lutador agressivo, rápido, tem um bom porte físico, sabe se comunicar. Gostei muito do Marco Túlio, que não é o do Jota Quest, nessa primeira aparição dele no UFC. É isso. O lutador não bateu o peso. A luta continuou. Ele ganhou a sua bolsa, um pouco da do Pocheria. De noite ele vê o Marco Túlio. É um caçador lutando no UFC. Olho nele. Bruno Lopes estreou com vitória no UFC e deu uma resposta para um repórter que meio que deu uma criticada, falando que a luta não foi tão bonita assim. O brasileiro soltou essa na coletiva de imprensa. O mais difícil para um atleta que estreia no UFC é ele renovar o contrato. Pretendo fazer 4 lutas, vencer, e o que importa é a vitória sempre. Pode não ter sido uma luta bonita, porém o que valeu é o meu braço erguido no final perfeito. É isso mesmo. O repórter achou que deveria dar um pitaco do que foi a luta ali e tomou essa, que foi até na educação, por parte do Bruno. Gostei. E é verdade, gente. Um estreante no UFC, primeiro ele tem que vencer. Se ele vencer dando show, melhor ainda. Mas, quando você enfrenta um adversário russo logo na estreia, é óbvio que é uma pedreira. E, tendo uma pedreira pela frente, dificilmente você vai impressionar. Concordo plenamente com o pensamento do Bruno. Mandou bem. E é assim. Antes de tudo, é a vitória. Vitória com show é um plus. O que importa são os 3 pontos, como diz Muricy Ramalho. César Almeida viveu um momento preocupante contra o Abdul Razak Al-Hassan, mas aplicou um nocaute brutal e falou sobre esse lance. Olha só. Esse foi o melhor nocaute da minha vida. Vou guardar esse dinheiro para o meu futuro e para o das minhas filhas. Na minha primeira luta no Apex, ganhei $50 mil e guardei esse dinheiro. Preciso economizar, não gastar. Acho que essa luta me deixa bem. Na próxima, eu quero um top 15. Agora, tenho uma chance de entrar no top 15. Talvez, em maio, eu lute no Brasil. Islam Makhachev, campeão do peso leve do UFC, falou sobre essa última luta contra o Dustin Poirier e confessou que errou muito, mas gostou. Lá para a ESPN americana. Da última vez que lutei com o Dustin Poirier, ele se preparou muito bem para a luta. Fez um bom dever de casa e defendeu o meu wrestling. Cometi muitos erros, ele me deu uma cicatriz. Mas quando assisto os melhores momentos, eu gosto dessa luta. Se você me perguntar qual luta quero assistir de novo, eu diria que foi essa contra o Poirier, porque eu já assisti muitas vezes e sempre gosto. Sei que fiz de errado, o que fiz de certo e o que preciso mudar. Arman Tsarukyan, que vai desafiar o Islam Makhachev pelo peso leve do UFC, estava só querendo fama antes de vir a ser um top do UFC. Que loucura, né? Tsarukyan falou isso para a ESPN americana. Quando eu tinha 19 anos, já tinha umas 3, 4 lutas. Eu disse ao meu amigo que eu só queria chegar ao UFC para ter a minha conta verificada no Insta e o meu uniforme do UFC. Eu falei, não quero nada de MMA. Mas continuei vencendo as lutas e as pessoas começaram a me dizer que eu era bom lutador, que eu poderia chegar no UFC. Então, comecei a acreditar em mim. Comecei a treinar duro, continuei vencendo e entrei no UFC. É muito doido, né? Porque você tem, desde jovens lutadores, sonhando entrar no UFC, pra quê? Conquistar o cinturão, ter o status de campeão. Mas o Tsarukyan tinha um objetivo muito mais tranquilo. Ser conhecido, ser famoso. Ele queria a fama, não queria o cinturão. Mas agora, mudou o esquema. Porque antes o Tsarukyan não era um fã de MMA, mas ao longo dos anos ele tomou gosto pelo esporte. E hoje, ele uniu o útil ao agradável. Ele já conseguiu a fama que ele queria, é um lutador bem sucedido e, finalmente, vai disputar o cinturão do peso leve do UFC, podendo ser campeão. Que legal! Muita sinceridade do Tsarukyan. O Umar Nurmagomedov falou sobre essa luta contra o Merab, campeão dos galos do UFC, mas está classificando outro lutador como o mais difícil de sua carreira, lá para o Chat MMA. Seria muita arrogância da minha parte dizer que Merab é dinheiro fácil. Não é. Ele é um bom lutador, mas o maior desafio para mim nos galos foi Corey Sandhagen. Essa luta foi a mais difícil da minha vida e é para ser mesmo. Porque o Corey Sandhagen é um top há anos do peso galo do UFC. Ele não foi campeão por detalhe, mas é um cara que sempre está ali integrando o topo e perto de disputar novamente o cinturão dessa categoria. Eu acho que o Merab pode vir a ser a luta mais difícil da carreira do Umar Nurmagomedov. Mas, como essa luta não aconteceu, de fato, é o Corey Sandhagen que tem esse status, lutadorzão. Vitória do Da Curva protagonizou um papelão nesse último UFC, hein? Foi nocauteada no segundo round, tomou uma chuva de cotoveladas e, ao ser consolada pelo treinador, deu um tapa no rosto do mesmo. Que vergonha! Quem acompanha a nossa live antes do evento, eu e o Léo, falamos que ela é uma lutadora mala, encrenqueirinha. E, novamente, está aqui protagonizando uma cena muito ruim para sua imagem. Que é isso? Agredindo um treinador. Imagina se fosse o contrário, hein? Sinceramente, eu acho que é uma profissional muito aquém do UFC. O UFC poderia perfeitamente cortá-la. Não fará falta alguma.
só se envolve em polêmicas. O que vocês acharam desse apanhado de notícias, pessoal? Deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí, por favor. Obrigado. Até a próxima.